Hello, Budismo Pop, Rise and Strikes Again. 42 anos de prática para validar 40. Sacou não? Então desce a vinheta aí, Brad. Budismo Pop na área outra vez. Dá logo seu like, se inscreve logo no canal, sininho de notificações para receber os vídeos. Compartilha com os amigos para mostrar nossa relevância para o YouTube. Vem até o fim. A gente está pensando sobre viver e praticar. Praticar é um negócio difícil. Praticar, muitas pessoas têm vontade, mas a maioria não consegue. Porque praticar requer prática para si e prática para os outros. Para os outros é sempre mais difícil. E, obviamente, que quando você vai buscar uma prática para si, você acaba tendo que se deparar com a prática para os outros, porque é Jigyo Kita. Prática para si, Gongyo e Daimyo. Prática para os outros, transferir a lei, agir na sociedade, já que Kyo, do Namyo Renge Kyo, é campo de ação. Isso dá um trabalho danado, não é para qualquer um. À medida em que as pessoas se envolvem com isso e viajam pra caramba na teoria, a prática às vezes vai se esvaindo, porque ela só fica para a pessoa ver, ninguém no entorno vê. Isso cria uma série de dificuldades. Eu fico pensando nisso porque quando eu comecei a praticar, que foi no dia 6 de setembro de 1983, eu comecei a investigar esse negócio e a minha linha de investigações me levou até o coração do negócio mesmo em si. Já contei isso para vocês. E em outubro eu já sabia o que era o Namyo Renge Kyo que eu tinha recebido isoladamente, e já tinha recebido a tradução do Sutta do Lótus, porque senão eu não ia poder fazer Gongyo, já que eu tenho mania de saber o que eu estou falando, para saber como é que eu penso e o que vou dizer. Coisas de horas livro. Mas o que acontece? Quando você começa a praticar, e eu comecei a praticar oficialmente no dia 11 de novembro de 83, quando foi consagrado o meu Gohonzon na minha casa. Eu morava na rua São Gabriel, no Caxambi, em 1983. A minha jornada como praticante, ela começou com um certo ceticismo. Eu sempre fui muito cético, mas eu não sou cínico. Eu sempre fui a fim de saber. E durante o processo da investigação, eu me deparei com a famosa sorte de principiante que tinha me acontecido quando eu comecei a praticar. Quando eu comecei a praticar, eu fazia Daimoku para coisas as mais irrelevantes. Arrumar garotas, por exemplo. Sabe, acontecia. E o lance que mexeu muito comigo e me levou a me preocupar com o que eu estava falando realmente, a sério, foi porque aconteceu muitas vezes. E para mim, naquele momento, era um teste incrível, porque eu estava voltando do meu exílio de Minas Gerais e estava sem meus amigos aqui no Rio e nunca mais recompôs-se aquela turma que eu deixei aqui anos antes. E no momento em que eu comecei a praticar com o Gohonzon em casa, eu não queria mais arrumar garotas, eu estava até no meu segundo casamento e tal. Eu queria atingir pontos, patamares, conseguir coisas. E num dado momento eu queria ter um carro. Um Fusca. I love Fusca. E aí eu comecei a fazer Daimoku para ter um carro, para ter um Fusca. E, claro, procurando fazer alguns movimentos corretos, como, tá trabalhando, por exemplo, juntar dinheiro, essas coisas que você faz quando quer comprar coisas. E foi muito interessante porque foram as primeiras frustrações com a prática. As coisas simplesmente não aconteciam. Algumas vezes eu comecei a ficar tão irritado que eu comecei a achar que elas podiam até desacontecer, de tão chateado que eu estava. E eu comecei a não entender direito aquilo. Fui conversar com meus veteranos. Estava recém-chegado na prática. E ouvi várias coisas legais. Fiz o que pediram no sentido de leia isso, leia aquilo, estude aquilo outro.
mas eu não gostei nada das coisas que eu ouvi, eu não assimilei aquilo. E esse ano de 84, quando terminou, e estava fazendo um ano e pouco de prática, eu, sinceramente, me perguntei o que eu tinha encontrado e o que eu estava fazendo com aquilo. Sensacional. Quando entrou o ano de 85, no abril de 85, durante a convenção da divisão das senhoras, que agora é a divisão feminina, eu fui levar a minha, então, segunda esposa à convenção. Ela estava praticando também. E aí, a convenção era para as mulheres, de forma que eu a deixei lá, saí, fiz minhas coisas e voltaria para pegar. Muitos amigos fizeram a mesma coisa. E aí, eu cheguei mais cedo que os meus amigos que eu tinha combinado, 2 ou 3 amigos que iam comigo, eu cheguei mais cedo por algum motivo. E quando a reunião da senhora se desfez no Caicão do Engenho Novo, vinha a senhora Elza Sago, nossa querida veterana, esposa do senhor Eiichi Sago, nossos 2 guias do Japão 18. Muita sorte, o casal foi com a gente, não foi só o seu Sago. São outras histórias isso. E ela é uma pessoa super simpática, ainda o é, cercada de outras senhoras. E fez-se um bolinho de senhoras no pátio. E ela falou assim, para as senhoras, eu estou ouvindo ao lado, eu estou ao lado delas. E elas estão no bolinho. E a dona Elza falava assim, as pessoas que hesitam na prática, ou que questionam a prática mesmo sem ter alguma vivência, ou se deixam de praticar naquele dia, elas não estão deixando de praticar naquele dia, porque cada dia é uma eternidade. Então elas deixaram de praticar naquela eternidade. Então naquela eternidade, elas não foram Budas, elas não evidenciaram o seu estado de Buda, elas abandonaram a prática da fé. Naquela eternidade. Eu fiquei ouvindo isso e atinei com o que estava vivendo aí. Estava faltando estabelecer uma linha de conexão. Eu não podia calcular para mim, fazer X Daimoku em direção a tal ou qual objetivo, e porque não atingir o objetivo, diminuir a linha da prática ou ficar chateado por não ter conseguido. Ou não renovar minha decisão. Ou não renovar minha capacidade de lutar. E nesse momento é que a minha prática começou a valer. E esse ano ela fez 40 anos sob esse aspecto. Porque desse dia em diante, eu nunca mais deixei de fazer Gongyo de manhã e de noite. Eu nunca mais deixei de fazer Daimoku, sob nenhum pretexto, sob nenhum motivo, em nenhuma circunstância, sob nenhuma condição, nunca mais. E nunca mais deixei de tentar, nunca mais deixei de apresentar a lei. Eu tentei finalmente fazer alguma coisa que dissesse respeito só a mim, a partir daquilo que eu sabia. E o que meus amigos não conseguiram me dizer, eu ouvi de uma senhora que não falava comigo, falava com outras senhoras. Mas foi perfeito para mim, porque modelou a minha prática. Hoje, quando eu vejo as pessoas praticando, e às vezes ela fala assim, a minha prática oscilou, ou eu não consegui fazer por causa da correria, eu me lembro disso. E aí me vem aquela de te dizer, não há correria porque não há nada lá fora. Não há tensão interna porque não há nada lá fora. A coisa interna é você que comanda. Se você comandar, não há tensão. Existe determinação. Então, a prática há que subordinar a vida. Nichiren Daishonin fala que Myoho Renge Kyo abarca dos maiores conglomerados do mundo até a última partícula de pó. Mas se a última partícula de pó está fora do Senhor, isso já não é mais Myoho Renge Kyo, mas o ensino inferior. Porque se a única partícula de pó estiver fora de você, o universo todo está. Infelizmente, isso não poderia acontecer. Por quê? Porque você é o universo. Então, cuida bem da sua prática. É ela que estabelece os dias fáceis ou difíceis que você pode ter. Porque viver num dia fácil pode ser tranquilo. Viver num dia difícil
é muito bom, porque você prova você quem você é. Cuidado com a tristeza, cuidado com a escuridão. A gente se vê.